fala de sistemas de amortização, no Brasil a gente tem alguns sistemas mais comuns, tá? O sistema de amortização francês, ou tabela SAF, que também é conhecido como sistema ou tabela Price, tá? Sistema ou tabela Price. O SAF e o Price são muito parecidos, eu vou te mostrar já a diferença entre os dois, mas na prática são iguais, tá? Na prática são iguais. E a gente tem o sistema de amortização constante, que é a famosa tabela SAC, tá? São os mais comuns no mercado brasileiro. Nos mercados americanos tem o sistema americano, tem o sistema misto, tem outros sistemas aí, mas no Brasil os mais comuns são esses. No sistema Price, as prestações são de mesmo valor, as prestações são constantes e a amortização ela é crescente, ela aumenta ao longo do tempo. E eu vou explicar isso em detalhes, vai ficar mais fácil o entendimento, tá? Aqui é só para você ter no slide para você compreender quando for estudar. Já no sistema SAC, a amortização é constante, que nem o nome fala, né? Sistema de amortização constante. Logo, o que é constante é a amortização. E as prestações são decrescentes. Eu já te expliquei o que é prestação, que é o valor que você paga todo mês, e já te falei o que é amortização, que a amortização é o valor que realmente você está pagando da dívida, né? Dentro da prestação, tem a amortização mais juros. Mas a gente vai ver isso aqui mais em detalhes ainda. Maravilha? Aí eu te falei que o sistema SAF e Price, foi esse slide aqui, ó, na prática são esses dois aqui, ó, SAF ou Price, na prática são iguais, tá? São praticamente iguais. Mas eles têm uma diferençazinha e é essa diferença que eu quero te mostrar. Qual é a diferença que tem entre eles, tá, pessoal? Pensa comigo aqui, ó. Se eu tiver um financiamento em 10 prestações mensais, sei lá, 1.000 prestações mensais, 100 prestações mensais, sei lá, determinada prestações mensais, e eu te falo que a taxa de juros desse financiamento é de 1% ao mês, por exemplo, ou seja, eu tenho prestações mensais e a taxa de juros é de 1% ao mês. No sistema francês de amortização e o sistema Price de amortização, se você fizer a tabela, vai dar exatamente igual. Por quê? A taxa de juros está na mesma base temporal do período. A prestação é ao mês e a taxa de juros também é ao mês. Mas digamos que, eu vou te falar que se você tem um financiamento em que a taxa de juros é 10% ao ano, tá? E as prestações são mensais. Caso eu tenha que transformar a taxa de juros, como nesse meu exemplo, que eu tenho que transformar a taxa de ano para mês, aí sim, esses dois sistemas têm uma diferença. E a única diferença é na transformação da taxa de juros. Nada mais. Todo o restante, a forma de calcular, tudo é igual. O que muda é se eu tiver que transformar a taxa de juros. Por quê? No sistema francês de amortização, na tabela SAF, eu tenho que utilizar a taxa equivalente, que é aquela taxa lá dos juros compostos, que tem aquela fórmula. No sistema Price, se eu tiver que transformar a taxa de juros, eu faço por taxa proporcional. No meu exemplo, eu pegaria essa taxa de 10% ao mês e dividiria por 12, que seria aquela taxa dos juros simples, tá? Então, a única diferença desses dois sistemas é se você precisar transformar a taxa de juros, porque existe a diferença. Só que, pessoal, o que eu quero deixar claro aqui, tá? Vou gastar uns minutinhos com isso, mas eu quero deixar bem claro, é que eu sou aluno também, eu sou um eterno aluno, e eu sei que muitas vezes a gente gosta de se apegar a termos como sempre vai ser assim, nunca muda, sempre é igual, isso é assim, acabou. Mas nem sempre é assim não, tá, pessoal? Quando a gente fala de juros compostos, quando a gente fala de matemática financeira, a matemática é uma forma que você tem para ver quanto vai ser um capital, né, como vai ser capitalizado um determinado valor ao longo de um tempo por ter sido cobrado taxa de juros, tá? Por ter sido cobrado taxa de juros. É isso, a gente viu isso aí nas aulas. E aí existe os juros simples, existe os juros compostos. Só que assim, não existe uma lei que fala que é assim e acabou, você tem que calcular assim, você tem que calcular assado. A gente tem a prática do mercado, tá? E por que eu estou te falando isso? Porque uma vez um aluno chegou para mim e falou assim, professor, eu fiz um financiamento em um determinado banco, lá fala que é sistema Price, só que eles transformaram a taxa de juros por taxa equivalente e não por taxa de juros simples. E aí? Aí nada. Tá no contrato descrito como é que transforma a taxa de juros. Você assinou o contrato, tá tudo certo. Não existe uma lei que fala, não, se é Price, você é obrigado a fazer a taxa proporcional. Não existe isso.
A única lei que fala dessa questão de juros é falar assim, que tem juros abusivos. Tem algumas taxas de juros que não pode ser cobrada, que são juros abusivos. Juros abusivos no Brasil não pode, etc. Mas mesmo assim, não é fácil dizer quando um juros é abusivo. O Banco Central tem algumas determinações lá. Ele fala, eu tenho uma média, sei lá, de financiamento aqui, a taxa de juros é essa, a média do mercado. Se você ultrapassar 2, 3, 4, 5 vezes essa taxa, é juros abusivos, mas não está claro, entende? Tanto que é que eu estou te dizendo, a depender do contrato que você está assinando, ele vai descrever como é feita a negociação ali, e aí, se você assinou, é porque você está de acordo, tá? Então, eu sei que tem gente que gosta de falar assim, não, é assim e acabou. Não tem uma lei universal que fala. Tem a prática do mercado, tá? Professor, determinado lugar foi lá e me cobrou juros simples, uma coisa que normalmente é juros compostos. Tá, você assinou o contrato, você entendeu como é que é? Assinei, então não tem o que fazer, entende? Então, só para ficar claro isso aí, porque tem muito aluno que se apega, é sempre isso, é sempre aquilo. Aí esse aluno veio todo cheio de razão para mim, falou, professor, mas aí era price e o cara me cobrou taxa equivalente. Eu falei, você assinou o contrato? Você viu lá falando? Eu assinei, então não sou eu que estou errado, é a prática do mercado que normalmente funciona assim, e você assinou um contrato que é diferente, você aceitou os termos da instituição financeira. Não tem o que fazer, não tem o que fazer.